não vou, eu quero dizer o seguinte, Alex, não falo mais sobre política partidária e política de clube. Chega. Então a minha ficha é para falar do Cudê. Eu vou começar pelo final, sei que vocês vão ficar irritadinhos, mas eu preciso dizer o que eu penso. Irrita o Salzano para nós, o técnico do Colorado, o argentino Eduardo Cudê, deu 2 bailes no técnico da seleção brasileira e ele foi eliminado criminosamente em 2 lances em 5 minutos. O Fluminense escapou de tomar uma goleada do Inter no Maracanã e depois escapou de também tomar uma goleada no Beira-Rio. Por que ele escapou? Este técnico criou condições para encontrar um lugar para o Valência, que quando ele chegou, o Valência não sabia qual era a função dele, ele transformou no Valência o principal jogador do time, criou condições para ele se afirmar. O Inter, graças à mudança de posição, de estratégia, de jogadores, de sistema, pelo Cudê, agora estou fazendo uma certa crítica ao meu querido Mano Menezes, se tornou um time protagonista, proponente, que partiu para cima, que jogou dentro dos caras no Maracanã. Perfeito. Se fosse com o Mano, não seria assim. Então, o Valência, ele brilhou como brilhou, graças a um sistema criado pelo Cudê. Então, o técnico não pode assumir, ser a ele imputada a responsabilidade pelo que ele fez de bem. Ele criou uma ilusão de intercampeão da América. Todos acreditaram, e acreditaram graças ao trabalho dele. Este treinador que está aqui viveu um período no Inter, e ainda está vivendo, de um trabalho de excelência. O Internacional, nas mãos do Cudê, se transformou num que não era antes da chegada dele. Fez renascer a esperança do torcedor do Inter. Que eu não fiquei nada irritado, pois eu concordo com isso. Acho que pontualmente ele deveria ter colocado mais zagueiros. Eu só não concordo que a classificação do Fluminense foi um crime, mas de resto, todos esses méritos colocados ao Cudê, eu concordo. Eu acho para mim, o Cudê botou o Inter, fez o Inter jogar bem. Ele é o principal responsável, sim, na minha opinião, para chegar à semifinal da Libertadores. Eu vejo como botar tudo na conta do treinador. Um exagero, claro que não é o Valência, que é um dos responsáveis pela eliminação, também foi um dos responsáveis por classificar contra o River e contra o Bolívar. Quando eu digo o principal, salvou tudo lá contra o River. Quando eu digo o principal responsável, obviamente existem tantos outros fatores e tantos outros personagens que contribuíram na boa campanha do Inter. Deixa eu te perguntar, a gente tá... Não, eu concordo contigo, o Cudê, eu exagerei, não foi o culpado. Ele vacilou. Ele poderia ter botado mais defensores e volantes, com certeza. Tá, eu acho que faltou ao Cudê contra o Fluminense, que ele fez no Grenal. Percebeu que estava engrossando o caldo, bota o volante. O Grenal, que ele pega o Grêmio, enrola 30 vezes e põe nos 2 bolsos dele. Sabe o jogador que faltou contra o Fluminense? Então, o grande responsável por tudo isso, pela essa beleza que foi, é o Alessandro Barcelos, que contratou o Valência e contratou o Cudê. Sim e não, né? Se fosse pelo plano original, não. O plano original foi rasgado com o Mano Menezes já. Eu tenho muita... O plano original foi rasgado com o Ramires. Não. Eu tenho muita... O plano original, né, que vem Ramires... Não, o Ramires antes do Medina ainda. Sim, não. Aí é que tá. Ele insistiu o plano original com o Medina e não deu certo. Eu quero dizer o seguinte, o plano original foi rasgado quando vem Mano Menezes e é vice-campeão brasileiro. E ele é o responsável por conduzir. O grande responsável é o Alessandro Barcelos. Foi contratou Valência, foi contratou Arangues, foi contratou toda a razão. Ao contrário do que... Eu me sinto muito confortável para falar da gestão do Alessandro, tá? Do presidente. Eu quero dizer que eu me sinto confortável para falar de todas as gestões. Mas confortável no sentido de talvez eu compreenda melhor todos os passos, percursos e processos por motivos que, né, que eu tenho, enfim. Quando eu falo sobre essa mudança de percurso, eu entendo no atual presidente, uma mudança de pensamento que foi mais ou menos se desenhando, se delineando a partir da prática. Ele está aprendendo com os erros. A prática, ela foi direcionando, ao contrário do que aconteceu com outros tantos presidentes, não só no Internacional, mas em vários clubes que morriam com uma teimosia, ele foi entendendo que a prática era o que direcionava ele para determinados percursos. E eu me sinto muito confortável para falar sobre isso. Eu não acho o presidente pé frio, eu acho que ele confiou numa situação. E, se não é o presidente pé frio, tem um pé frio lá no Inter. O Inter não vai nem à final de competição. E depois disso foi refeito. O Cudê é parte de um processo de refazer. É um processo, uma espécie de recomeço, assim, porque tu tem a insistência com nomes que batiam com
o discurso, mas não batiam com a prática. Sim. Se o Cudê não tivesse livre no mercado... Até chegar o Cudê. E só uma coisa, o Zé outro dia falou aqui que o presidente Barcelos não decidiu nada e agora repetiu isso. O Inter foi vice-campeão gaúcho. Boa, boa. Do mesmo jeito que o Marcelo Medeiros. Boa. Foi vice-campeão gaúcho com o Barcelos? Foi. Eu não lembro. Até a gente lembrava o jogo que o Ferreira fez o gol decidindo o campeonato. Foi 2021. É. Sim. Era o presidente Barcelos, presidente do Inter. Já estava que o Ramírez se impressionou como o Ferreira fazia. Eu fico muito feliz que tu faças esse reconhecimento, Magno, porque em vários momentos esse programa, na tentativa de destruir com o Gauchão, dizia que ser campeão não era nada, tanto mais ser vice. E agora tu estás dizendo que ser vice-campeão gaúcho é um título. Não é um título, Zé. Eu só quero colocar a verdade de volta. Então o presidente continua a não ganhar nada. Exatamente, tal como a gestão anterior. Taça é taça, não dá pra você desprezar nunca. É que o Zé não decidiu nada. Independente de valer muito ou muito mais ou menos, o Gauchão, querendo ou não, Eu também não lembrava que chegava essa final. É verdade. Então vamos colocar a verdade à mesa. Porque quando se fala do jejum de títulos do Inter, por exemplo, se lembra o quê? Que o Inter não conquista um título relevante desde 2011. Sim. Ele foi campeão gaúcho em 16? Foi. Mas quando falamos de conquistas relevantes, tá implícito, para não dizer explícito, que falamos de uma competição nacional ou continental. Sim. O Grêmio ficou 15 anos sem títulos relevantes. Nesses 15 anos, ganhou lá 4 ou 5 gauchões. Não interessa. Um clube do tamanho do Grêmio, do tamanho do Inter, não pode ficar 15 como o Grêmio, ou 12 como está o Inter agora, anos, sem um título de expressão. Desculpa, gente, não pode. Não pode. Eu nessa questão do... O Alessandro Barcelos foi vice-campeão gaúcho, né? Sim. E aí o Zé se oriçou para vir dar a fincadinha. Roberto Melo foi vice-campeão gaúcho, perdeu pro Novo Hamburgo. É verdade. Você esqueceu de botar do muito semelhante, gente. Se for espremer, mas é o que eu tô dizendo, gente. São todos iguais. Todos iguais. Todos participaram dos grandes momentos e dos momentos ruins. Todos. Eu só quero uma coisa. É que vocês estão falando em narrativa dos outros. É que vocês estão falando em narrativa dos outros. É a questão de memória mesmo. Fala da minha narrativa. Eu gostaria que tu lembrasse da necessidade de ter uma coerência lógica na tua narrativa. Acabaste de dizer que quem contratou o Cudê e que quem contratou o Valência para levar o Inter às grandes vitórias, agora recentes, e os grandes jogos com o Fluminense, o grande responsável é o presidente Barcelos. É claro que ele é o grande responsável, assim como também, quando perdeu em casa para o Melgar, quando perdeu para o Caxias, essas coisas, também é o presidente. É uma única gestão. Só para deixar bem claro. Não vou falar do Globo, só para deixar bem claro. Mas tu tem dúvida em relação a isso, que ele é o responsável? Assim, com uma certa pitada de maldade. O Zé Aldo quis alfinetar. Eu não tenho oposição a nenhum presidente, eu tenho uma crítica. Para mim está muito claro. Eu tenho uma crítica à ausência de títulos. Mas essa ausência de títulos se coloca na conta do Melo também. Todos eles são responsáveis. Mas para mim está muito claro uma coisa. Mas o Melo não foi presidente. Para mim está muito claro uma coisa. Tu não quer que o Barcelos ganhe a eleição. Eu acho que para mim está claro. E tu tem uma... Eu tô vendo que tu tem uma certa, assim, preferência. Porque só as pessoas do Melo que te ligam para municiar coisas. É verdade, isso é verdade. Porque talvez tenha sido identificado como uma das pessoas que tem aí alguma capacidade divergente de dizer, olha, nunca ganhou nada, prometeu tal coisa, contratou um bando de técnico lampadinha. Ou porque alguém já te associou com questões políticas partidárias. Bom, Cristiano, aí o outro lado também é verdadeiro, porque toda esta bancada, à exceção de mim, tem uma posição de centro-esquerda e outra de centro-direita. Se vocês querem levar para esse lado, então vamos dizer que já na eleição anterior, esta bancada deixou claro que tinha uma preferência pelo presidente Barcelos e ficou regozijante com a vitória do presidente Barcelos. Se tu quer colocar nesses termos que não são leais, vamos. Mas é claro que eu fiquei feliz com a vitória do Barcelos. O outro candidato entra no ar aqui na Goiaba para dizer que eu estava ganhando dinheiro do Barcelos e que é uma verdadeira mentira. Depois ele se desculpou. E tu estava presente nesse programa também, né? Tu estava presente? Sim, estava. E tu concordou? Eu tô falando de José aqui no Flores de Camargo. E tu concordou com a manifestação dele? As tuas brigas são tuas. Eu não posso comprar as tuas brigas. Eu sou teu colega e teu amigo. Mas já te disse várias vezes, tu compra brigas que às vezes tu não deveria brigar. Eu não vou comprar essa tua briga com o presidente Aquino. Não, tu não tem que comprar, tu não compra briga de ninguém. Tu é o maior muro que tem. Pode ser. E não me incomoda em ser reconhecido como muro. Certo. Prefiro ser neutro do que assumir posições equivocadas. Exatamente. Não, às vezes é que tu, às vezes, por debaixo do pano, tu dá uma... são coisas comuns. Eu sei como é que é isso aí. Claro. São velhas eu não sou perfeito. Não esperem perfeição de mim. Eu também não sou perfeito. A diferença que eu não
fora do ar sou um e no ar sou outro. Eu sou isso aqui. Vocês dizem que os outros fazem narrativa e que você só fala a verdade. Mas tu acabou de enaltecer o presidente. Só para deixar bem claro, eu tô andando para quem vai ganhar a eleição. Eu tô andando se vai ganhar o Barcelos, se vai ganhar o Melo. E eu quero te dizer outra. Graças a Deus, nesses quase 30 anos de crônica esportiva, eu me dou bem com 95%. Tem 5% que eu faço questão de não me dar bem, porque eu tenho nojo. Mas dos 95%, ontem fui recebido, muito bem recebido. E olha que teve gente me cumprimentando que eu denunciei, inclusive, que vazou dados cadastrais na última eleição. E foi lá me cumprimentou. Sabe por quê? Eles não foram absolvidos. Sabe por que isso aí, Zé? Porque eles podem não gostar, mas sabem que aqui tem credibilidade. Eu entendo, certo? Mas o Conselho eu vou te dizer outra coisa. Hã? O Conselho de Ética do Inter não julgou aquelas condutas e não absolveu os caras? Mas a Justiça absolveu o Lula e tu acha errado? Eu acho errado. Agora foi vazado. Agora vou entrar. Foi vazado. Continua foi vazado. A discutir. Mas eu vou entrar só com uma fala, São só tópicos que eu gosto. Acho que agora tá liberado para falar, né? São só tópicos que eu gosto de associar, não tem problema nenhum. Eu quero dizer o seguinte: respeito e credibilidade não compra na farmácia. Eu só tenho uma coisa para te dizer, Zé.